Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do Mundo Invest. Eu, Thomas, como aqui especialista do Mundo Invest, trouxe também Bruno Lima, Débora e Vitor para conversar com a gente sobre tudo no mercado financeiro, seja macro, global ou até mesmo micro aqui no Brasil, para você saber como comprar as ações e o que comprar aí para o ano de 2023. Vitor, Bruno, Débora, sejam mais do que bem-vindos. Obrigada. Bruno, vou deixar a palavra com você. Você é o nosso convidado de honra hoje. Se você pudesse apresentar rapidamente para todo mundo, contar um pouco do seu serviço lá no BTG, na Research do BTG também, por favor, fique à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Bom, hoje eu toco a parte de research voltado para investidor, pessoa física, né, para investidor de varejo no BTG. É uma equipe hoje que tem 12 pessoas. O foco em área de ações, análise de ações, análise de crédito privado, análise técnica também, né? É que ação, quando a gente fala ação, não é assim, ação só separando, tem o mundo do fundamento, o mundo de análise técnica e tem a parte de fundo de investimento imobiliário. Então, uma equipe 100% voltada para atender o investidor de varejo, o investidor, enfim, quando eu falo pessoa física, como eu digo assim, mais voltada, né, o foco no varejo, dentro do banco. Eu estou vou fazer 43 daqui a um mês, então vou fazer também 20 anos de mercado, mês que vem. Comecei fazendo back-office, área administrativa, no BTG. Foi meu primeiro emprego quando eu saí da faculdade. Então tinha um anúncio, né? Enfim, o banco estava buscando para começar e tem essa cultura de você sempre começar pelo back-office, sempre começar pela área administrativa do banco. E fiquei um ano e meio, 2 anos no banco, nessa primeira passagem. Aí depois eu segui carreira, fazendo sempre análise de investimento voltado para renda variável, voltado para a bolsa. Em 2009, eu começo a fazer, ainda ligado ao mundo de ação, mas eu começo a trabalhar com gestão. Gestão de carteira, né? Gestão de fundo de investimento, sempre na parte ali de renda variável. E aí, de fato, eu comecei a tomar risco, né? Saber o que é tomar risco. Então, a gente, no jargão do mercado, isso é o que a gente fala, é o buy side, né, na história. E aí, eu voltei pro grupo BTG, né? Em 2018, 2019, 2020. Em 2020, eu voltei pro grupo BTG. Só que entrei via o projeto da Exame, que lá tinha um embrião de montar uma área de análise de investimento, mas só que aqui já vou trazendo o jargão do sell side. Então, a diferença do buy side é quem toma a decisão de investir, o sell side é quem escreve, né? Te entrega uma recomendação de investimento para o cliente. E em 2021, o management do banco decide pegar essa equipe da Exame e levar para dentro da então operação do BTG Pactual Digital. Depois tudo vira BTG Pactual em termos de marca. E hoje eu toco essa área lá no banco. Então já tem um passado, boa parte como um buy side, como gestor de fundo de investimento. E agora, durante os últimos, grosso modo, 3 anos como sell side. Isso é legal, né? Porque geralmente as pessoas fazem um caminho um pouco diferente. Geralmente vai back office, aí middle, aí vai para o sell side, e aí o desejo de todo mundo é ir para o buy side para tomar o risco em pele e fazer a gestão, né? Você permeou um pouquinho o buy side, teve o risco ali na gestão e agora está permeando e fazendo um baita num projeto na research do BTG, que é a parte do sell side. É isso. Que legal que o banco também, e o próprio projeto da Exame, tem muito o que de empreendedorismo, né? E essa história inteira, e acabou que um tempo que eu fiquei meio fora do mercado ali durante uns 2 anos, 2018 até 2020, até voltar para o grupo, eu tentei empreender, mas voltado para investimento, voltado para mercado, né? Só que eu fui tentar empreender no mundo do crédito privado. Desafiador. Então, um pouquinho diferente. Tem muita similaridade, mas um pouquinho diferente. Mas, poxa, nisso eu comecei a aprender muita coisa que acho que hoje eu aplico muito disso, porque não é só fazer o research, né? Não é só fazer o relatório, não é só fazer... Enriquece pra caramba, né? Exatamente. Porque, até para a turma saber, normalmente quem atua na parte de equities, muitas vezes não consegue olhar da melhor forma ou analisar da melhor forma uma alavancagem. Entender aquele tipo de crédito que a empresa tem, o quão realmente saudável não é aquele tipo de operação. Vi de vários tipos de crédito privado que a gente vê rodando no mercado por aí. Tipos de operações aí que podem causar... Sem falar da Americanas hoje, hein? Sem falar da Americanas. Mas é isso que acaba enriquecendo. Então, o research do BTG, para quem não sabe, é um dos research campeões
da América Latina, né? Então a gente está com um responsável por quem acaba justamente direcionando como um todo o que está acontecendo no mercado e dar as análises com qualidade. Acho que vai trazer um papo bem rico aqui, né? E aí, para a gente poder iniciar, né, Thomas? Acho que é legal a gente poder dar um primeiro direcionamento aqui do que seria legal a gente começar numa parte mais macro, né? Hoje, o que você está vendo do mundo, né? O que está acontecendo com o mundo de forma econômica? Porque a gente está vendo que China está reabrindo, mas não reabriu completo. Aí depois a gente vê notícias que Taiwan já voltou ao normal, mas em tese não. Então é meio confuso China sempre. Europa, a gente está vendo aí, hoje mesmo eu estava vendo ali um título, um bond europeu lá pagando 6% ao ano, coisa que é bastante, né? Um bond lá de 7 anos, que é crédito privado, né? Europeu. E a gente está vendo aí a taxa, o Fed aí subindo os juros, obviamente. A gente está vendo ali que ele está chegando num patamar aí de limite, mas pode ser que talvez ele acelere, né? E até, Débora, qual que é aquele termo que a gente viu ontem ou anteontem? Era... Gold... Todo mundo tá falando agora? Goldilocks? Goldilocks. E agora tá todo mundo falando de um termo chamado Goldilocks. E aí, unindo a tudo isso, o que seria Goldilocks e como é que você tá vendo Como é que você tá vendo esse cenário macro? Tá, vou começar do mais fácil pro mais difícil. Então, assim, Goldilocks é mais ou menos ali onde você tem um momento... um momento onde você tem um equilíbrio que é tênue, mas muito positivo pro mercado. E já vou chegar na ponta contrária. Qual era o risco que todo mundo enxergava para os Estados Unidos? Era você ter uma recessão. Porque, basicamente, pelo Fed talvez ter que vir com a mão muito dura, o Banco Central Americano vir com a mão muito dura e aumentar juros de uma forma muito forte. E qual era o grande vetor que todo mundo acreditava que ia catalisar esse movimento? É o mercado de trabalho. Bom, até então não estava acontecendo, isso não estava rolando. E você começou a enxergar, né, você começou a ver os números, desaceleração, queda dos números de inflação. Então você tinha mercado de bens e produtos desacelerando, preços caindo, petróleo ajudou bastante, né? Energia como um todo pesa bem. Isso foi um impacto positivo para a inflação. E o mercado de trabalho aqui, que todo mundo achava que, de repente ia começar a estressar um pouco mais, ele ficou estável em termos de taxa de desemprego. Você começou a ver um momento onde, peraí, como é que eu vou ter recessão com o mercado de trabalho tão apertado, né? Ainda bom, números de crescimento, você pega os números de atividade nos Estados Unidos, estão todos ali em ritmo ainda meio expansionista, mas moderado, né? Vamos colocar aqui uma expansãozinha moderada. O mercado de trabalho saudável. Você não estava vendo tanta pressão de salário. E você estava vendo números de inflação de bens e produtos desacelerando. Você, caramba, Goldilocks. Você não está indo para uma recessão, pelo menos não ainda. E nem parece que vai, na nossa visão. E você está conseguindo e está tendo uma janela onde, de fato, a inflação está cedendo. Então aquela dificuldade que o mercado enxergava, e chegando no teu ponto, Vitão, de temas macro que permeiam o mundo, um dos temas era esse, era assim, como é que o Banco Central Americano ele vai fazer com que a inflação saia de 7 para 2, que é a meta que eles têm. Beleza, está indo de 7 para 4. Então vamos colocar aqui, né, uma conta padeiro, né, 50% do movimento aqui aconteceu. Essa parte aqui aparentemente não foi difícil. Por outro lado, você levar de 4 para 2, aí vem de novo, sucinta a dúvida de, será que vem uma mão mais pesada do Banco Central Americano? E como cereja do bolo dessa história, quando você olhava, isso era verdade até o número de payroll, né, que é o número de mercado de trabalho dos Estados Unidos da semana passada, que o mercado estava esperando 2 cortes de juros já agora, no segundo semestre de 2023, para os Estados Unidos. Bom, aí saiu o número do mercado de trabalho, continuou apertado, não cedeu, taxa de desemprego caiu. Tudo bem, eu não lembro agora de cabeça exatamente qual foi o aumento de salário real por hora. Não lembro se veio um número muito fora do que o mercado tinha, mas você ainda está vendo o mercado de trabalho, apertado. Uhum. Então, fica essa discussão hoje de, nossa visão sobre isso é que a taxa de juros
nos Estados Unidos, ela vai ficar estável, mais próxima de 5 e alguma coisa, por mais algum tempo, até que de fato o Fed traga essa inflação, que é a dificuldade do 4/2. Então esse é um ponto que, olhando lá fora, ainda é algo que a gente sempre tem que olhar o que o mercado está colocando no preço, vis-à-vis o que de fato é a nossa expectativa, né? Então, se o mercado já tivesse com 5 e pouco, pô, beleza. Agora, a gente acha que o negócio deve ficar um pouco mais alto por mais tempo e o mercado já estava precificando uma queda. Aqui tem oportunidade. Tem até, Bruno, para poder você dar sequência e até eu acho que de repente ajudar com uma frase que a gente viu que resume muito bem o que você está falando, né? Para sintetizar assim, uma frase para o pessoal pegar mesmo essa questão de Goldilocks, né? Morno, né? Que tem dados frios e dados quentes, né? Que é justamente o que você falou. A inflação está cedendo, mas o trabalho nem tanto. Então é aquela coisa nem quente nem frio. E é justamente essa parte morna que é o que o pessoal causa um pouco mais de incerteza para saber, eles vão ter que tomar um lado. Ou vai ser um lado para realmente aumentar uma mão forte de juros, ou vamos deixar para ver como é que tá e pode piorar. E a inflação pode voltar a crescer porque às vezes o desemprego não vai ceder, né? Então, acho que essa questão de morno, né, que é nem quente nem frio, acho que foi a melhor terminologia que a gente acabou vendo, né? Foi bem interessante pegar essa analogia, porque Sim. realmente o que tá sentindo lá fora, né, lá nos Estados Unidos, sempre vem dados bons, vem o resultado lá do payroll, e sempre tá um pouco diferente das expectativas, né? É isso. Só que tem um ponto que a gente acabou não falando aqui rápido, que é o nível de preço do mercado. Porque, assim, uma coisa é quando você discute isso, o mercado, né, pegando o mercado, eu digo assim, o S&P 500 lá, se tivesse saído o payroll e o S&P tivesse a 4.200, 4.300, provavelmente o mercado ia agir de outra forma. Só que o que aconteceu foi que os dados de inflação cederam e o mercado, né, de novo, o S&P 500 como referência, e a gente olhava o posicionamento dos fundos lá fora, enfim, olhava um pouco principalmente o que tinha acontecido com as ações mais ligadas a crescimento, as ações voltadas à tecnologia, já tinham sofrido bastante. Então, assim, no jargão, o mercado estava meio leve. Então, assim, o mercado estava meio leve, aí você começou a ter números disso aí, meio mornos, atividade ok, não está vindo pressão de inflação, então, o risco de recessão você começa a afastar, e também não tem inflação, então aquelas ações que caíram muito, os fundos lá fora, até então, estavam com caixa, né, algum caixa. Aí veio esse rally. O Nasdaq, andou pra caramba. Você pega a Nvidia, ação do setor de semicondutores, né? De placa de chips. Esse negócio é dos 50% da mínima. Assim, em 3, 4 meses. O ETF da ARK, que talvez expresse o grande comportamento do mercado de tecnologia e de ações de crescimento, esse negócio também andou, uns 60% das mínimas. Assim, não é só, de novo, assim, você olha o cenário, vê nível de preço, mas você vê o posicionamento. E aí isso também remete à discussão de China, porque China, durante um período até então do lockdown, né, meio que, e aí outras coisas relacionadas à regulação do setor de tecnologia, regulação do setor de educação, as questões de tensões geopolíticas com Taiwan, um pouco da discussão da geopolítica com Rússia, depois do pós-guerra. Você tornou a China, para alguns gestores lá fora, você vê esse comportamento em preços, assim, olha, tem muito risco, eu não consigo investir em China, né? Não tenho essa alternativa, não consigo hoje justificar por N fatores ter um investimento em China. O mercado também ficou muito leve. A gente errou o timing do processo de reabertura de China de forma mais vocal. A gente tinha uma visão lá atrás de que esse negócio deveria já ter acontecido em junho, julho de 2022. Sim. E a gente viu indícios que a corda estava sendo esticada. Não aconteceu. O governo, ele meio que, não, vamos seguir em frente. E aí o que a gente começou a perceber foi que foi mudando um pouquinho o tom na própria mídia chinesa. Teve protestos, né? Os protestos foram super importantes. Ali é uma marca, cara, assim, ponto de inflexão do negócio. Pós-protesto, o discurso na mídia, nos jornais chineses, eles mudam muito rápido. Muito mais leve, muito menos ácido, né? Muito menos. Então, assim, o que era até então que o Covid é um negócio,
Pegou, morreu, agora é só uma febrezinha, exato, não, tá tranquilo, sim. vamos voltar. Exatamente. Então aí a gente... Opa, peraí, teve uma inflexão aqui. E aí, mercado que estava leve, você começa a ver ali a meados de dezembro, né, por ali mais ou menos, poxa, os mercados mais... as derivadas de China começando a performar. Bom, aqui tem duas formas de você enxergar isso. Primeira, mercados emergentes, e você falou de Europa. Cara, e Europa? Porque quando você pega o índice de ações, os principais índices de ações europeus, as empresas europeias listadas, as empresas têm uma participação, quando você olha pelo menos receita, muito maior em comparação ao S&P 500 de exposição à China. Então não é à toa que o mercado europeu também andou bem nessa pernada aí de reabertura de China. E mercado emergente também. Com certeza. A gente... Aí tem, você falou de mercado, aí tem os periféricos, né? Poxa, tem Tailândia, enfim, Vietnã, tudo que tem ali alguma correlação com o mercado chinês, que de alguma forma poderia ser beneficiado, performou bem. Minério de ferro saiu de $65 a tonelada, bateu só 130, agora está 120 e pouco, mas está no nível alto. O cobre andou muito rápido, uns 25%. Não, uma das maiores alocações foi um dos principais hedge funds do mundo. Agora não vou lembrar o nome. Uma das principais alocações dele foi no Peru por causa do cobre. É isso. Aqui na América Latina teve um dinheiro que foi jogado em dezembro e janeiro no Peru. E até outro país da América Latina também, que agora me falha a memória, que é muito forte de cobre. Chile, isso. Que isso aí deu um pump na bolsa deles, no mercado deles de dinheiro entrando, que até a valorização da moeda deles contra o dólar deu um bom pump mesmo por causa dessa busca do cobre, né? Exatamente. Então, isso aí tem um ponto. Tudo que é sensível a commodity... A gente tem uma empresa aqui no Brasil de capital aberto que é muito grande em cobre. Tem uma que tá em RJ, não tem? Aquela... aqui assim, capital aberto, você tem a Paranapanema. Parapanema, isso. É que ali A Paranapanema tá um pouco mal das pernas, né? Eu acho que ela tá em RJ. A gente não tem cobertura formal, mas digo assim, é que lá... de novo, não tem cobertura formal, eu não vou te falar, não sei dizer exatamente o modelo de negócio, mas ela tem ali alguns produtos trabalhados via cobre. Então, acho que ali é mais uma questão de matéria-prima. Então, até é um a verificar. Mas, assim, vender cobre, a Vale tem muito pouquinho. Muito pouco. As grandes exposições, de fato, né, estão lá fora. Então, você pega a Freeport nos Estados Unidos. Você tem aqui na América Latina, você tem também, se não estou enganado, o Grupo México. Enfim, você tem algumas empresas. Você falou do Chile, você tem... você tem aqui na América Latina, você tem a Southern Copper. No Chile, você tem a empresa grande, a Codelco, mas ela é fechada. Ela é estatal, empresa de capital fechado. Mas, de fato, você começou a buscar quem é que estava, enfim, atuando numa dessas frentes. E a Europa performa bem, mas a Europa, você também tem um Banco Central que está falando duro. E já colocou, e aí o mercado também já precificou um pouco isso, que vai ter uma alta de juros, porque lá também o ambiente é até mais complexo do que nos Estados Unidos. Com certeza. Melhorou muito na ponta, você vê como o mercado ele é, né? A discussão do preço do gás natural, que todo mundo, né? Por um problema de que todos vocês acompanham todo dia, dia sim, dia também, recebendo que o preço de gás na Europa estava subindo pra caramba, que né, por pegar inverno, o inverno não foi tão rigoroso, os preços cederam, não teve tanta ruptura assim de logística. O preço de gás natural, da forma que subiu, ele cedeu pra caramba. Então isso deu uma aliviada razoável nas expectativas de recessão que o mercado tinha em relação à Europa. Por outro lado, ainda assim o nível ele não é igual. Então você tem alguma pressão de fato de renda, porque uma parte de bem de consumo está ligada na questão de cadeia produtiva a custo de energia, uma parte importante. Você tem alguma pressão de fato inflacionária ainda que o Banco Central vai atuar. Mas você não tem aquele cenário que estava realmente muito crítico. Então, assim, o que você tem hoje no mundo? Você tem uma China reabrindo, que absolutamente ninguém sabe exatamente o que significa 3 anos de demanda reprimida de um habitante chinês. Falaram que estão cheios de dinheiro. Parece que tem um gráfico lá de poupança que nos últimos 3 anos o chinês nunca teve tanto dinheiro guardado. Porque não fez nada, mesmo. Ficou parado, não podia sair do turismo. E assim, alguma coisa vai ter que bombar. A gente só tem que acertar, pessoal. Bruno, o que vai bombar? Então, esse é o ponto. Esse talvez seja a pergunta de alguns milhões, né? Só alguns. Mas, poxa, então, mas olha, e como é que o mercado é? O mercado vai antecipando. Então, se pegar, por exemplo, ações de empresas de luxo na Europa,
pega ações da Louis Vuitton, performaram muito bem, por exemplo. Então você começa a pegar essas ações que o consumo, de fato, ele vem. Agora, se você perguntar, poxa, já andou o que tinha que andar? De novo, ninguém sabe o tamanho desse movimento exatamente. Você falou de Louis Vuitton. Galera, para quem não sabe, o mercado chinês, o mercado asiático é um dos principais consumidores de marca de luxo europeia, tá? Não é Estados Unidos, não é que vai para os Estados Unidos, não. É asiático e hoje o Oriente Médio também vem ganhando bastante relevância. Exatamente. Você tem o mercado de turismo. Reprimido pra caramba. Reprimido pra caramba. A gente teve a oportunidade de bater um papo, não tem muito tempo, com o pessoal do Gavecall, que é uma das principais empresas de research global, e eles, enfim, conhecem o mercado asiático como ninguém, até porque eles ficam sediados, uma parte da galera está sediada em Hong Kong. E aí lá no papo com o Louis Gave, ele comentou, ele falou assim, olha, eu olharia, por exemplo, olharia o mercado imobiliário de Singapura. Porque é próximo, você tem, né, é mais simples em termos de entre aspas, de burocracia. Você tem uma poupança do habitante chinês. O mercado de real estate na China, setor imobiliário, enfim, pode ser que tenha alguma coisa ali que também recupere, que é um mercado que vem realmente muito deprimido no passado recente. Então pode ser que a parte de poupança vá para lá, mas ele falou, olha, por uma questão também de diversificação, é provável que o chinês de uma renda um pouco maior, que também poupou consequentemente nesse período, ele comece a olhar para mercados imobiliários periféricos. Aí ele citou Singapura, que ele disse que, olha, que é um destino fácil, próximo e rápido para o China. Então ele falou assim, tem esse mundo periférico aqui que deveria performar também muito bem. E o que a gente está vendo que são os dados de mobilidade na China, você pega tráfego, rodovia, metrô, turismo também, tudo está recuperando muito bem. Então os indicadores antecedentes mostram que, de fato, alguma coisa está a caminho. Os dados oficiais ainda não apareceram porque você tem um descasamento temporal. Mas, cara, alguma coisa está vindo. A grande dúvida que fica é, de fato, ainda o mercado imobiliário. Porque você tem uma parte importante do bem, né, da saúde financeira do habitante chinês, ele está no mercado imobiliário. O chinês ele não investe muito, não investia até então em ações por lá. Mas se você olhar os principais índices de ações negociados em renminbi, em yuan, locais, eles performaram muito bem. Foram muito na frente do que dos outros. E esse é o dinheiro do gestor do local. O local fez o movimento, o local foi lá e comprou. Exatamente. Acho que a gente tem que levar o Mundo Investe para a China, para eles entenderem como é que investe melhor, não só em apartamentos e rates, mas também no mercado acionário chinês. Acho que é muito importante a gente levar essa cultura para lá. Não, você vai ter que programar tudo em chinês. Mandarim. Isso aí é fácil. Hoje Google Translator, Chat GPT, tá fácil. Mas enfim, a gente começou a ver vários desses movimentos. Então você tem um mundo onde, Estados Unidos, assim, com esse dado recente, olha, realmente parece que o mercado dos cortes parece um cenário relativamente otimista já para esse ano. Então, ficar no 5 ou 5,25 por mais algum tempo até você ajustar esse mercado. Por outro lado, também não parece que o Fed vai querer dar um choque muito grande a ponto de você estressar o mercado de forma relevante. Por outro lado, o mercado já está 4,100, o S&P. E quando a gente olha a temporada de resultado, a expectativa também, de crescimento já não está, para esse ano já está próximo a 0 em termos de 23 contra 22, e 24 contra 23 em termos de lucro está crescendo 5%. Então, assim, não está vendo alguma coisa muito... Então, assim, o principal tema realmente hoje, para a gente se debruçar, diria que globalmente falando, China. E se esse movimento ainda vai, por alguma razão, gerar impactos inflacionários na frente ou não, porque também não está claro. Apesar da reabertura, o consumo de petróleo da China, por exemplo, ainda está aquém do nível pré-Covid. As commodities metálicas andaram, mas nem todas andaram o que poderiam. Se isso vai gerar algum impacto inflacionário no segundo momento, e se esse impacto inflacionário pode de alguma forma afetar o Banco Central Americano nessa discussão de comportamento de juros. E de toda essa análise macro, onde o Brasil se posiciona hoje na economia global? Como é que a gente consegue surfar essa onda das commodities chinesas,
dessa nova reabertura do mercado? Ou se a gente tem que se proteger um pouco mais pelo mercado mais Estados Unidos, que está ainda em cima do muro, não consegue se posicionar, está morno, né, que nem a gente falou hoje. Como é que o Brasil hoje se posiciona frente a esses desafios aí de 2023 e 2024? Eu tô comprando bolsa, viu? Só pra antecipar aqui, mas vai lá, Brunão. Cara, acho que o ponto aqui é que você tem, grosso modo, 40% ali, 45% do índice Bovespa, uns 40%, que vem de commodities. Sim. Só a Vale representa uns 16, 17% do índice, você tem Petrobras que é mais uns 6, 7, então aí já tem 25, 24, tem Gerdau, os afins. Então você vai somar tudo, vai dar, sei lá, um terço, 30 e poucos por cento. Esses papéis têm performado muito bem. Uhum. E aí, na memória do investidor estrangeiro, quando ele pensa em China, na hora ele pensa em mercado emergente e na hora um dos grandes mercados emergentes é Brasil. Então, se você pega, eu não tenho o dado aqui atualizado de cabeça, mas a entrada esse ano de capital estrangeiro estava alguma coisa próxima, acho que a 8 ou 9 bi de reais. Uhum. Só esse ano. Ano passado também foi um caminhão de dinheiro. Para quem não sabe, metade da bolsa hoje brasileira, ela é regida por dinheiro estrangeiro, né? São investidores estrangeiros que fazem a grande movimentação. Então, a gente, na pessoa física, né, vai comprar ali a nossa pequena ação, a gente está sendo somente uma pequena formiguinha ali. Realmente, hoje, não lembro dos dados, a B3 tem no site, depois a gente pode colocar no descritivo desse vídeo. Metade da bolsa brasileira, ela é manipulada ou movimentada pelo dinheiro estrangeiro. Então, é muito importante a gente sempre ficar antenado se o capital estrangeiro está entrando ou está saindo, né? Porque se está entrando, quer dizer que todo mundo está enxergando a gente como oportunidade, talvez seja o momento também a gente surfar essa onda. Agora, se o mercado já está retirando um pouquinho, fazendo aquele resgate um pouco mais premeditado, a gente, tá na hora de tomar um pouco mais de atenção, talvez migrar um pouco o nosso portfólio de investimento de uma maneira um pouco mais defensiva. É que assim, a gente acha que hoje, como a gente ainda está com a visão de que esse movimento da retomada de China, apesar de várias ações terem andado relativamente bem, como a gente acha que ainda tem mais uma pernada para vir, a gente acredita que você deveria ter no seu portfólio exposição a esse processo. E de que forma você pode ter exposição a esse processo, pensando no impacto de Brasil? Bom, você tem minério. Atenção, pessoal, para os calls de compra e venda do BTG. Você tem minério de ferro via Vale, você tem a parte de agro, próprio petróleo, você também captura isso. Então, cara, esses são, por exemplo, são setores, né, dentro do mundo de commodities que a gente entende que deveriam ser proteína animal, que deveriam ser beneficiados por esse processo de reabertura da economia chinesa. A gente viu um dado recente. A China, apesar do lockdown, ela está consumindo, ela está importando, não é consumo, é importação, ela está importando o maior nível histórico de carne bovina. Qual que é o principal cliente dela? Da China? O fornecedor. Cara, assim, aí depende, mas é principalmente a plataforma Brasil. Os Estados Unidos ele exporta muito pouco porque o consumo interno ele é muito forte. Ele exporta significativo, mas o Brasil ele é um o principal cliente, né, veículo. um dos principais fornecedores da China de carne bovina. Qual que das empresas SA de capital aberto, qual que é a que tem maior foco? A gente sabe que, por exemplo, a JBS é muito forte também na proteína suína, a BRF é muito forte no frango, né? E também tem a BIF, né, que é a Minerva, né, que ela tem um foco em bovina, mas hambúrguer ela faz bastante, se for na memória. Ele tem produto acabado. Ele tem food service, mas tem o processado, o corte, né, processado do corte in natura. A Minerva é a grande exportadora das listadas, é que tem a maior exposição à China. Ela exporta 70% do que ela produz e, grosso Então modo... seria uma boa empresa para a gente se posicionar, se a gente acredita na tese que a China vai realmente
É que como também a gente tem aquela questão do chinês ter tido mais, poupado mais, a proteína bovina, né? Ela é um artigo pouco de luxo, mais né? requintada, mais Exato. premium, exatamente. Então tudo isso a gente tá vendo como as coisas acabam se conectando, né? Mas vem cá, você falou de petróleo e até uma coisa, só para a gente continuar falando um pouquinho de macro junto com a parte de micro aqui. A exposição de petróleo, a gente tem bastante a questão da Petrobras aqui, né? E obviamente tem as Junior Oils ali, que é a PetroRio, tem uma que ela tem a Enalta, né? Mas ela não é... Ela é mais uma exploradora, né, de petróleo, de qualquer forma, mas ela também é grande. Tem a 3R Petróleo, que está virando um case pela expansão que fez de todos os campos que ela acabou adquirindo num passado recente. Mas a grande questão é, a China ela vai reabrir, ela vai precisar consumir diesel, né? Os aviões vão começar a voar um volume bem maior, os carros vão para a rua, as máquinas vão ter que voltar a funcionar com mais força, etc. Então o consumo vai acabar aumentando de petróleo e seus derivados, né? Mas a gente tem uma Rússia, né? Uma Rússia que é um dos maiores fornecedores para o mundo de petróleo, mas que, com o que aconteceu com a guerra, ela acabou cortando alguns laços. Mas existe aí algumas questões de que parece que que a Índia está refinando o petróleo dela, está conseguindo direcionar isso para a China. Então, na verdade, o quanto que de fato a gente vai se beneficiar com a abertura da China, sendo que na verdade está tendo uma triangulação por os lados deles e em tese uma triangulação que está com um preço menor do que está sendo negociado aos níveis internacionais de paridade de preço do petróleo internacional. Cara, essa é uma pergunta boa, não tenho resposta, porque a gente não consegue enxergar exatamente o quanto sai né, de petróleo russo para ser refinado. Ninguém sabe. A verdade é essa. O que a gente consegue ver é nível pré e pós-Covid. Né? Aí vamos lá. É um negócio de oferta e demanda. A demanda está meio dada. Você tem, enfim, teve até acho que até pela questão do esse inverno menos rigoroso na Europa. E aí, parênteses aqui, né? O petróleo ele é um commodity que tem um caráter especulativo razoável. Né? Um mercado extremamente líquido. Quando você olha o mercado futuro da commodity de petróleo, então você consegue tradear, operar isso com muita liquidez. Então você dá. E aí é normal, se você olha lá, você consegue ver, isso é público. Né? Você puxa em Terminal Bloomberg e você vê o que tem de número de hedge feito ou de posição ativa tomada em contrato de petróleo. Beleza. Isso posto, o que hoje você tem na mão é de uma demanda que ela estava... a princípio, o mercado esperava que a demanda ia ser maior pela questão do inverno rigoroso. Não veio o inverno rigoroso. O preço do gás natural subiu. Então, isso aí deu uma certa ducha de água fria no início do ano. Por outro lado, o mercado também colocou uma estimativa, se não estou enganado, a última estimativa foi de 600 mil barris dia a mais pela reabertura de China. Só que pré-Covid ele consumia 1,5 milhões de barris a mais do que ele está consumindo hoje. Então, assim, bom, alguma coisa aqui... Tem um leque. Tem um leque. Alguma coisa tem que acontecer. E do lado de oferta, por mais que você tenha a questão de Rússia produzindo, e você tem um cap ali de consumo, a Europa ela colocou um cap de compra no petróleo russo, acho que de $80 o barril. Por mais que você tenha esse cap, do lado de oferta, que é uma grande discussão também desse mundo de commodities, é a questão da oferta. Não tem de onde você tirar. Eu acho que esse movimento de curtíssimo prazo que a gente está vendo, que na nossa opinião ele está mais direcionado a essa discussão especulativa de, poxa, achava que o inverno ia ser mais rigoroso, achava que o processo de abertura ia acelerar um pouco mais, poxa, não veio, vende, olhando para a commodity. Esse negócio ele deveria começar ao longo do ano, começar a normalizar para o fundamento, voltar para o fundamento. E tem um outro ponto, que aí, por mais que tenha a Rússia, que é a recomposição de reservas estratégicas dos Estados Unidos. Que eles venderam muita coisa no passado, de reserva estratégica de petróleo, e a reserva estratégica ela é composta de petróleo de diferentes qualidades. Né? Você tem um petróleo que a gente chama de petróleo bruto e você tem um petróleo leve. O petróleo leve ele tem mais valor, ele é mais tradable, você tem mais aceitação no mercado global do que o petróleo mais bruto, porque você precisa refinar mais e tem mais custo. Então, pelo que a gente viu, os Estados Unidos ele foi no limite da reserva de petróleo leve. Provavelmente ele vai recompor.
Obviamente que aí a direção e a marcha com que vai recompor está na mão dele. Mas você tem vetores. Você tem uma oferta que não tem de onde sair, e você tem uma China que está voltando. E isso a Rússia está produzindo petróleo. Então, de fato, e o mundo que o pessoal esperava e que é outro ponto importante, porque todo mundo, nessa hora, quando você pega as principais realizações, né, quedas recentes de petróleo, normalmente estavam associadas muito mais até a um medo de recessão dos Estados Unidos do que efetivamente uma questão de China. E de fato a gente está vendo esse morno. O Goldilocks, onde você, não parece que não vai recessão, mas também não tem prosperidade. Mas assim, o crescimento ele tá ali, tá se mantendo. Uma taxa um pouco menor, mas tá de fato acontecendo. E tem um cara muito grande reabrindo. Assim, e de novo, não tem oferta. O petróleo, nos últimos 10 anos, é uma das commodities que viveu no mundo de subinvestimento em expansão de capacidade. Então, quando a gente junta todas essas discussões com a capacidade aí, que é outro ponto, de geração de caixa das empresas de petróleo, e poxa, tá vendo isso no mundo, né? Só aqui no Brasil, né? Exxon lá fora, Chevron lá fora, enfim, Occidental, todos esses caras estão gerando muito caixa. Porque desalavancaram os balanços estão muito mais enxutos, enfim, organizaram seus custos, custo de exploração reduzido, o investimento não foi feito. Então, assim, você está com um ativo que está gerando muito mais caixa, que o preço está na média mais alto, e você também não está investindo em aumento de capacidade. Então, assim, em algum momento a gente acha que, em algum momento que eu digo assim, esse petróleo, na nossa opinião, ele vai retomar um fundamento que é de uma oferta e demanda relativamente apertada ao longo do tempo. Fantástico. E a gente falou um pouquinho do Brasil, em como que a gente vai poder absorver essa onda que está vindo aí dos países emergentes, mas a gente tem um ponto muito crucial que é a nossa política aqui no Brasil. Você acha que o Lula 3, né, o que estão chamando aí do novo mandato do Lula, pode atrapalhar esse surf nosso das commodities, da reabertura da China, em termos de manipulações do governo em cima de teto de gastos, abrindo ali toda a parte financeira do Brasil, extrapolando os gastos do governo, trabalhando mais em retenção em cima de impostos? Como é que o Lula pode ou não atrapalhar essa jornada brasileira em cima do mercado exterior? Acho que a discussão do macro local, hoje ela está muito pautada pela questão do arcabouço fiscal. E conversa, obviamente, também com taxa de juros, né? Com nível de taxa de juros. E o que a gente tem visto é que, o mercado, quando eu digo mercado, né? Os agentes de mercado, os investidores, eles estão realmente querendo entender o quão crível vai ser o arcabouço fiscal proposto pelo governo. O que foi colocado no arcabouço fiscal, ele está muito ligado ao lado de receita, fazer o ajuste fiscal via receita e menos via gastos. Então você acaba, trazendo um pouco de... entendi, mas como é que, qual o nível... Na prática, será que esse negócio acontece mesmo? Como é que vai ser? Porque receita é um pouco mais difícil de você, talvez, conseguir fazer as coisas acontecerem, pelo menos no tempo hábil. E gasto está mais na sua mão. Que nem é só cortar as mamatas. Não, assim, você tem a questão de o que você controla mais, né? Onde é que você consegue controlar mais. Então, nesse aspecto, o mercado ele ainda carrega algum ceticismo em relação, de fato, a esse ajuste, porque isso está no preço. Você pega os juros longos, né, a NTNB, o título indexado à inflação, ele está próximo ali a 6,5 ainda. A NTNB com vencimento em 2035, mostrando que o mercado, olha... Poxa, só que se você carregar esse nível de juros por muito tempo, a trajetória de endividamento sobre PIB, com certeza, ela fica mais difícil. O filme ele ganha uma complexidade muito maior do que a foto mostra. E essas coisas vão conversando. Se de fato o Banco Central vai precisar ficar com um nível de juros mais alto por mais tempo, e uma expectativa de mercado lá atrás, né, era de que, de repente, agora, ao longo do segundo semestre, a gente começasse a ver sinais de queda de juros, ou queda de juros ou no final do ano, esse negócio, a probabilidade hoje está bem menor. Bem menor. Então, você tem um nível de juros muito alto,
para um mercado que também quer ver um ajuste fiscal, né, mais crível, mais palpável, para que você tenha o quê? Ancoragem de expectativa. Para que você faça, né, a roda do investimento de novo girar, para que você tenha de novo contratação, enfim, mercado de trabalho pujante, isso vira crescimento de PIB, e aí você torne a trajetória de endividamento sobre PIB palatável. Caso contrário, a gente vai ter que conviver com um juro longo muito mais alto, que cria até, quando você pensa, né, em renda fixa e bolsa... Sim, não vale a pena correr o risco, né? Você sempre tem essa comparação. Poxa, que setores aí você discute? Pô, será que o varejo vai conseguir crescer com esse nível de taxa de juros? Porque no canal de crédito tudo se conversa. Será que a construção civil vai conseguir, de fato, colocar os seus projetos de pé com esse nível de taxa de juros? Porque a renda disponível também com certeza conversa com a... Então, isso tudo vai realmente... Hoje, se você perguntar assim, é uma coisa, é isso. O mercado quer entender o quão crível vai ser essa questão do ajuste fiscal. Isso até em números, o que o mercado quer realmente, bate muito com o que o Tomás falou, que a realidade é que hoje o investidor estrangeiro tem uma representatividade gigantesca na nossa bolsa. O que nos leva a crer que o grande institucional, né, os bancos, as grandes gestoras, estão com o pé no freio na bolsa brasileira. Por isso que a gente está a níveis de múltiplos da própria bolsa muito barato. A gente estava vendo algumas cartas de gestores nesses últimos 2 meses, principalmente agora na virada de janeiro para fevereiro, colocando o pé no freio. O que é colocando o pé no freio? Aumentando o caixa. Realmente se desfazendo de posições para botar caixa. Para quê? Esperar realmente para ver o arcabouço fiscal. Se vai funcionar a ferramenta. Porque se não funcionar, sempre o ativo pode ficar mais barato. Essa é a grande questão, por mais que esteja muito barato. Né? E acho que é legal, o Bruno comentou isso no começo, né? Por que os grandes investidores não estão indo para a China? Porque tem risco. Por que tem risco? Porque a gente não sabe para onde vai. E o mercado brasileiro também está nessa mesma posição. Sim. A gente está num posicionamento que tem tudo para dar certo, mas também, se pegar a esquina errada, a curva errada, tem tudo para dar errado também. Então, bom ponto. Esse momento de incerteza da curva de juros, ela estava precificada a 8% no final de 2023, hoje já está a 11%, já não tem mais uma curva mais baixa. A gente não sabe para onde a gente vai no arcabouço fiscal, a gente não sabe para onde vai a nossa política, quem serão nossos grandes parceiros comerciais. Antigamente tinha uma estratégia um pouco mais alocada Europa, Estados Unidos. Hoje a gente já vê mais uma retenção América do Sul, que talvez não seja tão positiva para o Brasil em termos globais. A gente vê essa indecisão no nosso cenário e é essa indecisão que faz a gente ter volatilidade e o risco, né? E aí, será que vale a pena eu arriscar, entre aspas, meu dinheiro na bolsa brasileira, nas bolsas internacionais, ou botar ali, fazer caixa e deixar para uma oportunidade, né? Eu vou. Aí aqui tem um ponto que eu acho muito bom, um belíssimo debate, cara, que eu acho que a gente até debate pouco aqui. Quando eu digo aqui, eu digo, poxa, no Brasil como um todo, porque é uma questão até para quem consegue ter ali a sua disciplina de renda e, né, ter uma parte da sua renda voltada para investir, para formar seu capital a longo prazo. Jabá. Se você tem essa dificuldade, utilize a plataforma Mundo Invest, que lá você tem a sua parte de orçamento doméstico, onde você pode organizar muito fácil suas demandas ali, suas receitas, seus gastos, e ter essa facilidade de enxergar o quanto você consegue fazer sobrar todo mês, e até mesmo colocar metas para você diminuir gastos, aumentar receitas para que você tenha mais saúde financeira para investir. Jabá feito. Jabá não tinha nem sido combinado. eu dei o gancho aqui, foi... Obrigado. Mas esse teu ponto que é muito legal, porque é o seguinte, existe uma questão que chama-se, bem-estar financeiro. Beleza, o que é bem-estar financeiro? Bem-estar financeiro é você conseguir chegar lá no seu futuro, com um nível de poupança que ele te possibilite, de fato, você ter suas incertezas reduzidas. Incertezas de quê? Incerteza de viver. Por que você investe? Você investe porque existe incerteza. Existe incerteza de amanhã. Certeza se você vai ter ou não vai ter o seu emprego. Se você vai ter ou não vai ter, enfim, né, sei lá, fechou ou não fechou um contrato. Por isso que o ser humano deveria, né, quem obviamente, eu sei que nem todo mundo consegue por N fatores, mas quem conseguiu se organizar, você precisa investir. Por quê? Porque investir... E esse tem um livro muito legal que fala sobre isso. Isso não é meu. Isso é do Michael...
caramba, sempre esqueço o nome dele. Mas enfim, o nome do livro é Psicologia Financeira. Fantástico. Fica aí pro pessoal. Cara, eu acho esse livro, porra, espetacular. Você investe porque existe incerteza. Então, partindo da premissa que você viver é uma incerteza constante, você já deveria investir. Isso posto, quando você toma a decisão de investir, você quer formar poupança a longo prazo. Só que isso é o seguinte, você tem N formas de fazer esse negócio, dependendo do seu perfil. Então, a primeira coisa é que você conheça. Tem gente que coloca tudo em renda fixa, aqui eu sou um cara de renda variável. Né? Minha história foi 100% isso. Renda fixa eu conheço, mas eu sou um cara mais de renda variável. Se você investe seu dinheiro, vamos arredondar a bola aqui, a 14% ao ano, grosso modo, em 7 anos, você dobrou seu capital. 6 anos nos careca ali, 7 anos você dobrou seu capital. Justo, beleza. Parece bom, né? Então você, por que eu vou correr o risco de... Por outro lado, no processo, e qualquer processo de investimento, como a incerteza existe, esse negócio no mundo da renda variável, ele está correlacionado com o nível de preço. Então você nunca vai enxergar o mundo da renda variável, o mundo da bolsa, num preço muito bom, muito atrativo, sem a incerteza estar condicionada a isso. É uma balança, né? Esses negócios andam juntos. É a oferta e demanda do retorno do risco. Por outro lado, beleza, a gente entende, 14% ao ano você está sendo pago para esperar que, poxa, o horizonte ele fique menos nebuloso e você consiga de novo olhar para a renda variável com mais carinho. Por outro lado, você nunca sabe exatamente em que momento esse negócio acontece. A narrativa pode acabar perdendo o timing. Exato. E a narrativa de o mercado, a verdade é que o mercado ele cria as próprias narrativas, né? Pode ser que assim, amanhã, por alguma razão, o mercado comece a interpretar, óbvio, eu estou aqui, né, exagerando o cenário hipotético, mas pode ser que de fato o mercado, por alguma razão, ele comece a enxergar o ajuste fiscal mais crível e alguma pequena variável mude isso. E a gente falou isso muito no final do ano passado, no relatório do Cadu Siqueira, que é a nossa estratégia global, no exercício que ele fez, ele falou sobre, olha, bolsa é um negócio que realmente parece barato, parece muito descontado. As ações, elas estão embutindo, pouquíssimo crescimento, muita incerteza. E qualquer coisa minimamente boa no cenário deveria gerar um catalisador importante. Então, o que a gente fica procurando? O que pode ser isso? Só que a verdade é que é de fácil você conseguir mapear 100%. Você cria ali um teu mapa de riscos positivos e riscos negativos, mas dificilmente você vai conseguir talvez pegar tudo. Todo dia vai surgindo alguma coisa. Como é que, entre aspas, você se protege disso? Bom, alocando dentro do seu perfil. Se a gente pegar, por exemplo, o perfil conservador lá no banco, a alocação de renda variável, né, proposta é alguma coisa, acho que próxima a 5%. Isso. 5%. Assim, você tá, sei lá, você tem 100% em renda fixa, em pré, pós, enfim, NTNB, não sei. Você tá, vamos lá, tem 100% pós, você está 100% pós fixado, por exemplo. Poxa, dado o nível de preço e a quantidade de incertezas que existem, e toda vez que você reduz a incerteza do mercado, o preço deveria responder positivamente, e assim, se colocando uma posição humilde que, cara, é impossível você conseguir mapear tudo. Como investidor, pessoa física que tem, né, do varejo, que você tem N outras atribuições, poxa, a melhor forma que você tem, entre aspas, para você se proteger desse negócio, para você não ficar nessa discussão do timing, né, que a Débora comentou aqui, cara, coloca um pouco e vai entendendo como funciona. Começa com ativos que têm uma capacidade de gerar caixa, são mais previsíveis, vão te pagar um dividend yield um pouco maior, mas coloca o pé com disciplina. Vai construindo. Até para poder construir junto com você esse raciocínio, a importância de ter o especialista do mundo investe junto é para justamente poder te ajudar na tomada de decisão. Em que sentido, né? O que o Bruno aqui também está querendo dizer é que exatamente você vai construindo essa posição no mês a mês, no trimestre a trimestre, no ano a ano, e esses pequenos aportes que vão fazendo essa construção. A grande questão é quanto que você vai aportar. Tem momentos que o preço ele tá mais alto, você reduz o volume de aporte, né, naquele determinado papel. Mas se ele está muito abaixo o preço, você acaba aumentando esse aporte, porque você está comprando por um preço melhor, a quantidade de ações vai ser maior. E até para tangibilizar um pouco isso, e falando até da minha pessoa física, meu primeiro trade do ano de compra, né? Gente, quando eu falo trade não é que eu fico comprando e vendendo nada, tá? Mas de compra, assim, foi quando o Banco do Brasil chegou a um PL, um preço sobre lucro de 3,2. Isso aí ele estava R$31.
Quando eu li aquilo, eu falei, gente, não é possível isso. Isso aqui, o governo pode... E isso foi assim, nos primeiros dias de janeiro. Na hora você pensa assim, o quanto que o governo pode interferir no Banco do Brasil? Pode. Tá. Que tipo de interferência? Vai dar subsídio de crédito, vai facilitar o acesso ao crédito, vai acabar mexendo no balanço. Tá, mas o quanto que de fato isso pode gerar? Sendo que a média do Banco do Brasil foi ter tradeado a 6 vezes o preço sobre o lucro, 5 vezes e meia. Agora, para estar 3 vezes e meia, para estar 3,2 vezes, tem alguma coisa muito errada. O Brasil já esteve muito pior do que está hoje. Por que está tão barato? Foi que eu falei, não, isso aqui é para comprar mesmo. Aí comprei a R$31, graças a Deus depois subiu a nova CEO, a nova presidente. Falou coisa boa pro mercado, né? E o mesmo vale para a própria Petrobras, né? Porque quando quando teve essa transição de ano e a Petrobras chegou a bater os 22,50, a gente falou, gente, peraí, obviamente o preço do petróleo caiu, né? Caiu, mas mesmo assim, ela tá muito barata. Pô, será que não vale a pena eu começar a me expor agora em ativos que estão muito baratos? Se não for memória, o último dado que o próprio research do banco passou, se você ficar ex, né, Vale Petrobras, né, se você tirar Vale Petrobras, o múltiplo da bolsa tava 6,9 vezes, se não for a memória. 6,9 vezes. Em média, a bolsa ela opera 11, 12 vezes. Ou seja, em tese, se a gente fosse para a média, era para os preços, em sua maioria, estariam o dobro. Em tese. Né? Então, realmente, essa questão de sazonalidade, onde você pode aumentar o volume de aportes, é o que você tem que contar com um especialista para poder te ajudar a tomar essas melhores decisões. Né? Acho que até entrando num case de segmento, acho que é legal de começar a vir aqui para a parte de segmento do mercado brasileiro. Bruno, o que está acontecendo com o setor bancário? E até já para te perguntar, né? Isso que aconteceu com as lojas americanas, o quanto que realmente os bancos são expostos a outros tipos de operação de risco sacado, né? Que é a operação de crédito que acabou interferindo no balanço das lojas americanas. E também uma outra pergunta, o investidor ele pode ter algum receio de um grande banco, de um tamanho desses gigantes como um Bradesco, Santander, Itaú, ele não conseguir honrar com o seu compromisso, poder ser algum tipo de risco para ele, esse tipo de instituição? Acho que a melhor resposta para isso foi até o próprio resultado que saiu do Itaú ontem. Uhum. Foi número... Mais de 7 bi. E para as condições, aliás, até além do próprio número, né, chamar atenção para o retorno sobre patrimônio líquido, uhum. Né, que foi aquele número lá que saiu de 19%, que basicamente quer dizer o quanto o banco está remunerando o seu patrimônio. E, 19% é bem acima do 14% do juro longo, e você coloca mais 5 pontos percentuais em cima, né, o custo ali provavelmente o custo de oportunidade do Itaú hoje deve estar alguma coisa 16, 17, enfim, talvez até um pouco mais, mas enfim, ele entregou acima do seu custo de oportunidade de operação. Acho que o setor bancário brasileiro, eu olho o setor desde 2005. Foi o primeiro setor que eu comecei a analisar na vida, foi o setor de banco. É um setor muito concentrado, não é fácil dar crédito no Brasil. As instituições são muito boas, extremamente competentes. O sistema de agência funcionou super bem durante muito tempo. Agora, de fato, o modelo ficou mais leve, né, partindo para o modelo digital. Mas os bancos, eles conseguiram fazer uma transição durante um período que o balanço era muito mais ligado à exposição a título público para crédito. E conseguiram fazer com sucesso. Só que o retorno sobre patrimônio líquido do Itaú, que já chegou a ser 45%, hoje é 20%. Está muito grande. Ainda só que tem mais volume, né? Você tem mais operação, mais share do mercado. Mas tem mais concorrência, mas por outro lado, assim, a gente vai percebendo no tempo que, de novo, você ter um bom modelo de concessão de crédito no Brasil não é trivial. O Brasil ele tem bastante peculiaridade. E assim, você ter um modelo bem ajustado ali com o parafuso apertado, assim, não é simples. Esses caras conseguem fazer esse negócio bem. Óbvio que de vez em quando, dependendo do ciclo econômico, você pode ter algum setor que, enfim, setor de veículo, pequena e média empresa, essas coisas são cíclicas, vão acontecer. Mas quando você olha
no tempo, no tempo, numa série longa de tempo, poxa, eles performaram muito bem. Sobre a questão de posição de risco sacado, eu não sei. Não tenho essa resposta. Eu acho que, sem dúvida alguma, depois dos eventos recentes, eles estão, enfim, muito mais atentos a esse tipo de discussão. O segmento de varejo ele faz bastante uso desse tipo de operação. Existe uma questão entre o que é regime de caixa e regime de competência. Então, esse descasamento acaba, que é justamente o que faz uso do risco sacado, ele gera essa possibilidade. Agora, poxa, os bancos eles estão muito bem provisionados. Sim, não vão passar vontade. Não, então, por isso que eu estou te falando, porque a mesma forma do modelo de concessão de crédito eles conseguiram funcionar também, o modelo de provisão de crédito ele funciona, grosso modo, de duas formas. Você tem a provisão de crédito obrigatória por parte do Banco Central, a 2082, onde você é obrigado a provisionar conforme o risco de crédito do seu cliente, que você classifica ele de AA até H. E aí, para cada nível desse, você tem que provisionar X reais para o teu nível de carteira. E você tem um negócio chamado provisão discricionária, que é uma provisão que o banco decide fazer porque, de repente, ele está vendo um cenário um pouco mais desafiador à frente. Esses bancos... E aí você olha o nível de cobertura sobre carteira. Então, você tem um nível de cobertura de crédito. Os bancos estavam bem provisionados. Então, assim, quando você pergunta sobre, poxa, aconteceu algum evento com o banco? Sinceramente, não é nosso cenário. E os bancos, ao longo do tempo, se mostraram sempre muito bem ajustados em termos de provisão para fazer frente a todos esses eventos. E, de novo, poxa, ontem saiu o resultado. O setor respondeu bem. Porque, de fato, voltando para comportamento de mercado, várias vezes o mercado ele começa a deteriorar suas expectativas. Poxa, mas assim, pessoal... E aí, de volta até a discussão de preço, que você falou de o Banco do Brasil a 30, enfim... O mercado às vezes assim, cara, peraí, cara. O pêndulo, de repente, se você pendular muito para o lado, às vezes, conservador das estimativas, o preço começar a falar que, poxa, peraí, pessoal, nesse nível de preço, é boa, sempre assim, o mercado você tem sempre que. Você não tem que tomar o que ele está te falando, você tem que perguntar o que ele está te dizendo. Parece, né? O que significa uma ação estar negociada a preço de X? Poxa, quer dizer que ela vai, de repente, ter decréscimo de lucro durante os próximos 5 anos, quando ela vinha de uma trajetória de crescimento, o lucro... Peraí, então mudou alguma coisa no fundamento? A história mudou? Ela foi fazer alguma outra coisa? Ela comprou uma empresa, o negócio está mais difícil? Ela entrou no outro setor? O cara fazia, carro elétrico e começou a fazer cana-de-açúcar? Não sei. Não, peraí, deixa eu olhar com carinho esse negócio aqui. Separar o que é ruído, de fato, do que é oportunidade. E nesse momento, a gente está vivendo muito ruído. Tem muito ruído. Então, assim, se fosse para também deixar uma outra mensagem, poxa, pessoal, nem sempre o que sai, nas manchetes, enfim, nos headlines, assim, não toma esse negócio como algo que, de fato, vai gerar um impacto. Você sabe, Bruno, até uma história engraçada. Eu tenho como comprovar que tinha uma galera na sala, né? Eu comprei termo, que para quem não sabe, é um tipo de alavancagem que você faz no mercado. A minha pessoa física que eu estou falando, tá, pessoal? Não é uma recomendação. Comprei termo de Petrobras, agora quando ficou a 22, eu paguei um custo de 9 meses, aí meu preço mesmo ficou 24,2, né? E um dia depois, começou um bafafá no mercado financeiro todo de que a Dilma poderia assumir a Petrobras. Um puta bafafá. Gestor de asset grande, tá? Representante de vendas lá de asset, etc., falando realmente, não, porque a gente está vendo que pode ter isso como possibilidade e tal, pilhando. Aí nisso me ligou um dos sócios e falou, Vitão, estão falando isso bastante, cuidado com o seu termo, porque meu termo era 2 vezes meu PL. Então, estava alavancado. Aí eu comecei a falar, eu falei assim, qual que é a chance do Lula fazer uma cagada dessa? Ele pode fazer. Mas, tá tão barulhento esse negócio. Aí eu comecei a falar assim, às vezes, todo esse barulho é mais fácil você fazer ao contrário, que provavelmente você pode se dar melhor do que você seguir tudo que está sendo na manchete. Eu comecei a pensar nessa forma. Aí eu fui lá e mantive o termo e ainda no mesmo dia comprei um pouquinho de call no pó, né? Call uma operação de derivativo também, de Petrobras, até vencimento de fevereiro.
E aí, por acaso, passou uma semana, a Petrobras começou a subir pra caramba. Por quê? Porque saiu todo o negócio e colocaram o Jean Paul como nome. Então, resumindo aqui que eu queria contribuir, pessoal, é muito importante. Falem com profissionais do mercado, mas tome muito cuidado com o que vocês leem e tome muito cuidado com as informações que você recebe. Você tem que também ter um pouco de convicção própria. E você só consegue ter convicção própria a partir do momento que você consome você mesmo mais conteúdo, deixa de ler mais notícia e consome mais conteúdo. Entenda o que aquela empresa faz, o que aquele modelo de negócio é. Pô, Petrobras ela tem um custo total com frete ali de 15 dólares o barril, né? Porque o mais caro é o frete, não é nem tirar o petróleo debaixo da água. E tá vendendo aí a 80 dólares. Que margem é essa, né? Então, tipo, pô, o negócio tá ali. Então, é exatamente o que eu queria passar para vocês, né? Tentem realmente olhar o que é aquele business, né? Poxa, tem até um outro setor que eu gostaria de falar bastante, que é um setor que todo mundo está falando que ele, no curto prazo, pode ser um perigo, que é o setor de geração de energia, por questão de demanda e oferta, né? Outro que eu acho muito... Eu fico assim incrédulo, né? O pessoal, não é um call isso, mas tem uma empresa chamada S Brasil, né? Antiga SGT, né, que era, para quem é de São Paulo já viu aqui a geradora dela aqui nas margens do Rio Tietê, e hoje ela expandiu o seu negócio, virou S Brasil justamente por marketing mesmo, para virar a grande S Brasil, que tem agora planta de geração eólica e solar, principalmente lá no norte e nordeste, né, no Maranhão. Eles compraram ali uma planta gigantesca. Se alavancaram financeiramente, etc. Só que eles basicamente dobraram o quanto eles vão produzir de energia elétrica, né? Dobraram. Eles se endividaram, tudo bem, em curto prazo vão ter que pagar essa dívida, mas dobraram. E o preço está menor do que quando não tinha esse dobro de produção de energia. Aí você fica falando, cara, não faz sentido isso. Esse negócio aqui é um negócio que remunera IPCA mais 12 em média, só que na verdade, se você comprar um preço de agora, algo que está 50% mais barato por conta de 50% menor de produção, em tese vai remunerar muito mais, em tese, né? Então eu falei, né, esse negócio tá muito estranho. Aí eu falei, pô, isso aqui é a oportunidade, na minha opinião, clara ali, de que, pô, faz sentido. O que tá acontecendo com o setor de energia, né? Porque a gente viu a Taesa caindo no curto prazo, a gente viu especulação até da Eletrobras poder tirar aquela privatização, né? Voltar. Mas isso não que eu acho que não tem como nem... Não tem cabimento jurídico, né? Não tem nem cabimento jurídico e também, se acontecer, tem uma proteção muito grande para os acionistas, né? Até para todos os investidores aí. Foi muito bem feita a privatização da Eletrobras, né? Só que também tem aquela questão lá que parece que vai ter muita energia disponível, então ela pode ficar mais barata. Como é que você vê o setor de energia hoje? Realmente ele está barato ou é um momento interessante mesmo, como oportunidade que talvez alguma outra empresa possa ser, mas realmente no curto prazo ele pode oscilar bastante por conta desse tanto de energia que tem disponível e não sabe para quem vender? Cara, bom ponto, assim. O setor de energia tem 3 subsegmentos: energia, geração, transmissão e distribuição. Transmissão é a coisa mais simples do mundo. Filé mignon. Esse é bom. Você foi lá, botou a sua linha de transmissão, o teu risco é basicamente o teu investimento de colocar a linha de transmissão no tempo hábil, incorrer num custo mais alto ou não para você colocar aquela linha de pé, mas uma vez que você colocou aquela linha, energizou, você está recebendo lá a inflação mais alguma coisa. Enfim... É quase que não dá para dizer isso, mas e o mercado ele olha muito essa comparação, né? O mercado fica sempre comparando o retorno da transmissão com os retornos de renda fixa para ver o que faz sentido. A gente acha que esse setor acho que faz bastante sentido. Geração tem esse teu ponto, é verdade. Você teve muito projeto, principalmente de eólica e de solar nos últimos tempos começando a operar. E esses projetos geraram uma oferta um pouco maior de demanda de energia no mercado como um todo. Isso está fazendo com que o mercado ele comece a revisar se faz sentido usar mais ou menos o número mágico que todo mundo usava. Era R$150 o megawatt-hora de preço de energia a longo prazo, mais ou menos isso. Só que o que aconteceu, pegando esse teu ponto? Bom, não é só isso, né? Aí tem a discussão de macro local, que a gente falou, arcabouço, taxa de juros. O mercado olha muito para o setor de energia, de novo, sempre com um olhar meio de renda fixa, porque fica comparando o retorno implícito desse negócio com juros longos. E aí, o mercado, beleza, tem isso, mas tem a questão dessa discussão de preço a longo prazo. Só que, as empresas de geração
ou que tem muita geração pura, tem poucas, né? Mas que tem muita geração no portfólio, elas começaram, de fato, a precificar preço de energia assim, também muito abaixo de 150. Em alguns casos, se a gente for fazendo até uma matriz, né? Pô, se for 130, caramba, se for 110, se for 90. Então, assim, o mercado começou a migrar para ajustar as expectativas de precificar, né, o que está implícito, em média, hoje em preço longo prazo de energia para do setor. Alguma coisa próxima ali, 100, 110. O pessoal usava 150. O mercado já está querendo colocar na conta que, né, o preço da empresa está implicitamente dizendo que agora é mais para 110. Peraí. Então, mas isso posto, a gente mesmo utilizando, né, um 110, um 100 carregado por inflação, paga dividendo, você tem um dividend yield, você tem algum crescimento de volume, então você tem uma taxa interna de retorno ainda ok, não é a beleza que seria, né? Digo assim, poxa, se não for realmente 150, se for 100 ou 110, não é que seja um negócio ruim, mas ele deixa de ser um negócio menos atrativo de fato. Distribuição tem um ponto que está tendo um pouco de ruído, porque esse ano você tem muita renovação de concessão de distribuição no mercado acontecendo. A Light, por exemplo, né? Tá chegando. Tem várias. Mas, assim, aí começou algum ruído de, poxa, muita coisa vindo de novo, começa a fluir notícia de que, poxa, a renovação de concessão pode ser um cenário que é diferente do que o mercado acreditava que seria lá atrás. E, de novo, a gente está vivendo agora um momento onde você, de fato, tem muito, entre aspas aqui, né, muito ruído no mercado de várias frentes. Por exemplo, reoneração de gasolina. Poxa, esse ano, que grosso modo tem o que agora? Tem, sei lá, 30 dias úteis. A gente já viveu de não vai ter reoneração para final de março, agora que aparentemente vai ser final de fevereiro, cara. Pouquíssimo tempo. Assim, a gente já saiu de vai seguir isenção para a gente vai ter reoneração, mas poxa, peraí, a reoneração talvez só venha no final de março, abril, sei lá. Peraí, não, agora parece que realmente vai reonerar e vai ser final de fevereiro que o negócio acaba. A isenção acaba, né? Então, assim, caramba, em pouquíssimo tempo. Então, eu falo assim, poxa, então nessa tua linha que você está comentando, se hoje, olhando a energia, o setor de energia como um todo, poxa, eu não quero ficar no ruído da geração, poxa, também não quero ficar no ruído da distribuição, transmissão aqui, você tem um negócio que está te pagando, sei lá, uma taxa interna de retorno IPCA mais 8,5 em média, e vai te dar as empresas vão te dar um dividend yield ali também, sei lá, de 9% ao ano. Você pode ter um retorno composto aqui, poxa, cara, bem interessante. Em termos de compound ao longo do tempo. Sim. Né? E até algumas empresas de transmissão, ela vai ter um incremento na receita da RBSE, né? E até, para quem não sabe, 2023 vai ter um aumento aí, se não for a memória, são de 25% da RBSE da transmissão paulista. Então, em tese, o que ela teve de receita já provisionada de tudo que aconteceu da canetada lá antiga, que ela tem agora de receitar e receber, aumentou 25% simplesmente esse ano, né? Então, é o que você falou, não tem muito risco da transmissora, talvez não vai ser... Ela não vai ser aquela empresa que vai subir 100%, tá, pessoal? Muito difícil ela subir de um ano para o outro 100%. Mas ela realmente vai conseguir dar uma previsibilidade e mais segurança para você. É o que o Brunão falou, é praticamente uma renda fixa no mercado de bolsa. Né? Então... Quando você falou, por exemplo, quando a gente fala desse... aquela coisa buffetiana, né, do efeito bola de neve, por exemplo, cara, é o tipo de setor, transmissão, que é basicamente isso. Agora, com um ponto. Toda empresa listada, a de transmissão também, não por que não, existe uma coisa chamada o risco de preço. Então, o risco de você fazer esse tipo de estratégia é você estar comprando num preço errado. E quando é que é o preço errado? Quando o preço da tela, ele está te dizendo que a taxa interna de retorno está magrinha. Então, não faz sentido você comprar uma empresa que taxa interna de retorno está, sei lá, IPCA mais 3, IPCA mais 4. Você tem que comprar, por definição, acima do que o teu juro longo ele está te mostrando. Para você começar a discutir a tese. Então, assim, por mais que o negócio faça muito sentido para o setor de transmissão, e aliás, qualquer negócio, né? Sempre uma discussão. A tua primeira rede de proteção, como qualquer investidor, é o preço.
Então você tem que comprar num preço, cara, que assim, você falou da tua tese lá de Banco do Brasil, né? Tem tua margem de segurança, de fato. Não, puta margem de segurança. Parecia muito grande. Não faz sentido. É aquele negócio que até quando eu comprei isso, eu tava falando, pô, esse banco aqui vai pagar uns 4 e poucos reais de dividendo. Só de dividendo. Dá pra pagar em 2023. Então, pô, eu vou reaver, eu vou ter aqui um retorno só de yield, uns 14%. Líquido, vai cair na minha conta. Então, além do upside do papel, eu falei, 14% líquido. Hoje você vai investir e vai dar líquido mesmo, uns 12,1% na renda fixa. Porra, não faz muito sentido não comprar isso. É esse tipo de comparação, né? Que eu sou meio contra a renda fixa, né? Então não me ouçam aí, mas pra mim não faz muito sentido renda fixa. Só pra reserva de emergência. Vamos lá, Bruno, pra gente ir pro finalzinho aqui do nosso podcast, do nosso encontro aqui. Dentro da research do BTG, como é que estão as estratégias? Se você puder destrinchar ali as carteiras rapidamente, porque a gente falou de muita coisa, né? Claro. Alocação macro, global, China, Europa, Ásia. Falamos aqui de algumas teses setoriais, bancário, energias elétricas. Migramos aqui um pouco para transmissões, renda fixa, né? Tá tranquilo. Como é que a research do BTG faz as estratégias, faz o seu pacote de produtos ali e como é que vocês estão analisando ali uma das grandes possibilidades para 2023 cenário Brasil? Cara, a gente tem é tanto relatório, eu vou dar um número aqui. A gente deve produzir, somando crédito privado, renda, ação, FII, macro, análise técnica, a gente deve produzir alguma coisa próxima a uns 4.500 relatórios por ano. Mais ou menos por aí. Então é relatório pra caramba. Isso posto, tem muita coisa que é ligada à estratégia. Uhum. Então, quando a gente pegar aqui as carteiras que a gente divulga lá mensalmente, por exemplo, são carteiras que a gente coloca carteiras recomendadas. Tem sempre uma carteira mais voltada para o mundo mais líquido, que é a TEMSIM. Tem uma carteira mais voltada para o mundo de small cap. Tem uma carteira voltada para dividendo. Nomes ali de ativos voltados para dividendos. A gente tem carteira de fundo imobiliário, fundo de investimento imobiliário. O Daniel Marinelli toca. Tem uma carteira que é feita em conjunto com o time de análise técnica. É uma carteira chamada Access, que é mais para quem gosta em catalisadores ali de curto prazo, enfim, a galera que gosta de olhar gráfico e combinar isso. Mas a gente combina isso com a análise fundamentalista. Legal. Faz um momento no mercado com um pouco de fundamentos. É isso. Então a gente sempre tenta juntar o fundamento ali. Se tem algum catalisador de fundamento que também está convergindo com um catalisador no trade, né? E essa carteira, e esse tipo de carteira, ela é ótima porque é o perfil do investidor, né? Quando eu falo das coisas que eu acabo comprando, é a longo prazo, né? É longo prazo mesmo. Eu consigo ficar sentado numa ação e deixa lá e vai ficar no mesmo preço por 2 anos. Não é para isso que eu estou no papel. Mas tem gente que não consegue, não tem a capacidade de ver aquele negócio ali. Então TDAH, você tem um portfólio que tem a questão... tem um portfólio que tem essa questão fundamentalista. E também para pegar um catalisador de curto prazo, para colocar, tirar... Perfil do investidor mesmo é uma puta ferramenta ali para o investidor ter, uma puta possibilidade aí. E aí, por fim, tem a carteira também de BDR. Que é uma carteira para tentar a gente entregar essa diversificação de geografia. Né? Empresas que estão expostas aí é basicamente empresas US, listadas que tem BDR, tem veículos de BDR aqui. A carteira, inclusive, foi super bem, inclusive no ano passado, apesar do mercado difícil, ela conseguiu gerar alfa ali. Então, assim, esse eu diria assim, de bate-pronto, fora, a prestação de serviço do time de análise inteira, como eu falei, vários relatórios em crédito privado, acompanhamentos rápidos do que está acontecendo. Fundo de investimento imobiliário, tem mapa de todos os fundos, tem mapa de FIP. Então, a gente cobre os FIPs, a gente cobre boa parte dos FIIs que estão no mercado. Em ações, de novo, small cap, líquido, especificamente dividendo. Então, a gente tem uma prateleira, cara, bem completa para falar sobre isso. E aí teve um relatório que a gente mandou, é público, onde investir 23. A gente ali saiu no final do ano passado e ali a gente fala muito do que a gente imagina para Brasil, principais questões de Brasil e mundo. Cara, deixar aqui uma palhinha. De novo, a nossa sensação que a bolsa, de fato, ela está no nível, ainda mais se você retirar o que é commodity e olhar o que é mercado doméstico,
As empresas de mercado doméstico estão algumas, né? Obviamente. Cada case é um case, cada história é uma história. A gente olha muito para a história, o índice ele é uma referência. Tem várias empresas listadas que estão sendo negociadas a níveis, cara, onde você está olhando uma curva muito conservadora de geração de valor para frente. E lê-se geração de valor igual a geração de caixa. Que gera valor é caixa. E empresas que passaram por N ciclos econômicos tão adversos quanto a gente está passando agora. Então, nesse aspecto onde o preço deveria ser a sua principal, né, pelo menos a sua primeira e uma das principais redes de segurança, afinal de contas, para você não cair no risco da perda permanente, que é você comprar uma ação e tomar uns 50%, 60% de queda, poxa, um preço mais convidativo, apesar do nível de incerteza, uma margem de segurança maior eu vou conseguir ter. Tem várias teses aqui, varejo de alta renda, que a gente, dando aqui alguns temas que a gente gosta atualmente. Varejo de alta renda a gente acha que faz sentido. Construção de baixa renda, a gente acha que faz bastante sentido. Cury, MRV. Principalmente Cury. É um nome que inclusive está nas carteiras. Sim. Na Access está na carteira. Pessoal, eu estou falando assim, porque tem tanto nome nas carteiras, que se eu falar assim, eu vou acabar esquecendo, o pessoal vai... Então assim, já fica o convite também do pessoal olhar que está tudo lá aberto, é tudo público. Como que as pessoas conseguem acessar as carteiras do BTG? Cara, essas carteiras hoje elas estão dispostas no nosso portal. A gente inclusive remodelou esse portal de conteúdo, o BTG Content. Lá você tem, enfim, acesso, uma vez que você faça lá o seu cadastro. Se você não for cliente do banco, se você for cliente, você já tem acesso a tudo. Mas se você não for, você faz lá o seu cadastro, você vai ter acesso por um tempo a todos esses conteúdos do BTG Pactual. Desde análise por empresa, tem análise de fundo, tem análise macro, análise de FII, BDR, as carteiras recomendadas. Então, cara, tem uma infinidade ali de conteúdo. Tem notícia, enfim, a gente está botando também a parte de valuation das empresas lá. Então vai ter as projeções do banco lá também dispostas. Então vai ter uma infinidade de conteúdo, poxa, para o pessoal olhar aquilo ali como quem é investidor, cara. Você quer ir para um lugar onde você vai ter boa parte, se não tudo, de informação disponível, cotação de mercado, com números, poxa, recomendações do BTG Pactual lá no Content. Então lá você consegue ter isso disposto. Mas agro, setor que a gente também estruturalmente a gente gosta. A gente falou de mineração aqui, a gente falou de petróleo. Setor financeiro, seguradoras também é um nome que chama muito a nossa atenção. Esse juro um pouco mais alto favorece bastante também as seguradoras. Então, nesse relatório onde investir, a gente cita ali alguns nomes. A gente fala do caso da 3R. A gente fala de Visa, em BDR, por exemplo. Então, nesse relatório onde investir, a gente colocou alguns ali para deixar a galera já ligada, mas fica o convite para ir no Content e olhar tudo o restante. Vou disponibilizar no link da gravação depois, o link direto ali para todo mundo ter esse acesso. Acho que a research do BTG é uma das que eu mais gosto de ler, as ponderações ali, até uma assertividade também muito interessante do meu ponto de vista, e com certeza é um material muito, muito bem produzido. Acho que a grande questão é essa. O pessoal acho que, Bruno, acho que é um dom que você tem. O relatório ele é técnico na medida certa para um investidor comum conseguir interpretar o dado. Não é aquele documento chato, tecniquez, que só quem é do mercado consegue entender, e também não é leigo o suficiente para você falar, só isso. É realmente bem estruturada, acho que é um dos pontos positivos aí do BTG, essa parte da research. Obrigado. Valeu. E um setor que você não está olhando, que você não quer olhar ou que você não vai colocar dentro das suas análises de carteiras dentro do BTG Research. Só para a gente finalizar com uma provocação aqui interessante. Olha, cara, tem, assim, um setor... É porque, assim, às vezes você fala de um setor, mas dentro do setor você tem... Pode ser algumas ações. Se você pensando aqui, assim, não quero ter Americanas. Não, Americanas não vale porque, tá muito... Já tá muito falado, mas... Deixa eu pensar aqui, cara. Eu tenho um, enquanto você tá pensando, Bruno, que eu não consigo entrar, que é o setor, é o subsetor de varejo vestuário. Eu acho que para classe C como um todo. Então, tem alguns nomes aí que não é uma recomendação de nada, mas é porque eu vejo que a nossa classe C, o poder de consumo delas diminuiu.
vai continuar diminuindo, eles estão super endividados, ainda mais com juros altos. E o setor de vestuário é um dos que mais sofrem com isso, porque em tese ele é necessário, mas também ao mesmo tempo é supérfluo no sentido que uma roupa ela acaba durando mais tempo, né? A minha análise é tão fria quanto essa, tá? Não tô eu nem acho que olhando nesse ponto eu vou complementar um pouquinho, Vitão. A briga de preço das lojas que atendem público C. As grandes magazines. As grandes magazines. Porque ela vai brigar pelo preço para vender... E já tem um markup muito... Exato. A margem, você vai ver as margens dessas empresas, de outras empresas que são de varejo, elas estão muito espremidas, porque elas vão brigar por preço. E se elas brigam por preço, provavelmente elas vão ter uma dificuldade de fazer um bom atendimento, uma boa gestão do seu cliente, de fazer ali o encantamento do cliente, manter o cliente na marca. E muitas vezes eu quero comprar uma calça jeans, se eu vou pelo preço... Não me importa muito a marca, me importa o preço. Se o outro lugar tá R$2 mais barato, tem um cartãozinho que me dá 10% de desconto, eu vou lá. Eu migrei a minha compra, né? Não, isso porque eu fui das magazines do... Isso é bem comentado. Também tem a parte das financeiras dentro das magazines ali, que é uma caixa preta ali, viu, gente? Cara, ó, tem um setor aqui há muito tempo. Assim, de novo, quando a gente olha o setor, tem empresa ali que a gente acha que fazem sentido, mas... Tem um setor que há muito tempo ele não entra nas nossas carteiras, que é o setor de educação. Cogna? Você tem Cogna, tem Dux, você tem Cruzeiro do Sul e você tem Anima, né? São as 4. A gente tem tese ali que a gente acha que faz sentido, só não vou dar spoiler para levar todo mundo para ir lá para dar uma olhada. Mas, de fato, é um setor que ao longo do tempo... Ele veio participação maior do ensino à distância, isso acabou comprimindo mais as margens de rentabilidade do setor. O ticket médio caiu, você teve uma evasão muito grande, tem um público importante que é o público do adulto trabalhador, que nesse momento, enfim, por questão de renda não é tão nítido. Então ali é onde você tem, de fato, você tem que ter bastante critério, não que não tenha que ter nos outros. Poxa, varejo, vestuário, acho que o Vitor falou, tem histórias díspares dentro do mesmo setor, mas pensando em um setor que há muito tempo ele não habita, né, ali as carteiras recomendadas, acho que pegando aqui, que eu estava fazendo esse mapeamento mental aqui, o setor de educação, ele acho que vale uma referência aqui. Para mim, o setor que sempre fica de fora, para mim, é o setor de aviação. É um setor muito conturbado. Cara, bom ponto. Também é um setor difícil. E a estratégia ali é na base de leasing, é muito complexo de você analisar, os números eles nunca estão claros, oscilam muito. Para mim, para completar aqui, ele acho que é um setor que tá... também não é um setor trivial, né? Você tem custo em dólar e você é passivo em petróleo, né? Petróleo é um grande custo teu, querosene de aviação. Então, né, dado que a gente tem um viés mais otimista com o petróleo, então das duas, você tem o que repassar muito preço, isso de fato está acontecendo, a taxa de ocupação está pujante. Mas é difícil. O trecho Rio-São Paulo tá absurdo. Subiu uns 1000% desde antes da pandemia o negócio. Hoje, passagem aqui, a gente às vezes vem passagem de R$900, coisa que a gente pagava R$120. Tá um absurdo isso. Mas é isso. É o que você falou, realmente é ajuste de preço. Mas faz sentido essa aviação aí. Bom, para encerrar então, muito obrigado, Bruno, pela presença, pelas palavras. Foi fantástico. Para mim, eu saí daqui com muito mais conhecimento. Débora, muito obrigado. Vitão, muito obrigado. Pessoas que estão assistindo a gente, não deixem de já se inscrever aqui no canal do Mundo Invest, é muito importante. Deixem seu like também. Se vocês tiverem qualquer pergunta para o Bruno ou para nós aqui da nossa equipe do Mundo Invest como um todo, é só deixar nos comentários ou ir lá no nosso Instagram, por exemplo, acessar ali a parte de mensagens, mandar uma mensagem para a gente, ou até mesmo na plataforma, tem as abinhas azuis ali para vocês darem um feedback da plataforma, ou se ainda vocês quiserem falar com um profissional dentro da plataforma, é só clicar falar com o seu especialista. Todo mundo que se cadastrar na plataforma tem direito a fazer alguns encontros ali para que a gente consiga ajudar vocês a investirem cada vez melhor, com mais segurança e com certeza com muito mais conhecimento. Bruno, obrigado, últimas palavras? Um callzinho pra gente, vai. Não, pessoal, convivam bem com a incerteza, ela faz parte do processo. Não tornem ela inimiga de vocês e sim parte do aprendizado. Perfeito. Vitão, Débora? Mas depois dessa não tem muito, não né? tem essa. Então, pessoal, muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, pessoal.